Então eu começaria por aí. A pessoa que não tem dinheiro, no fundo ela tá preocupada por não ter dinheiro, né? Então passe a ter. O pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar. Esses dias eu tava vendo uma notícia lá, né? O brasileiro tá tirando dinheiro da poupança. Aí eu falei, que maravilha, porque a poupança é considerado o investimento mais fraco que tem. Só que aí quando eu fui ler o artigo, não é que o brasileiro tá tirando dinheiro da poupança pra botar em algo melhor. Tá tirando da poupança que tá todo lascado e tá precisando de dinheiro. Entendeu? Porque quando eu vi, eu falei, caramba, da hora, o pessoal tá se conscientizando e estudando mais sobre CDB, Tesouro Direto, ações, não... É porque tá ruim, e tem que pagar. Tá pior ainda e tem que tirar o que tem na poupança que é ruim, né? Então, ainda não é um povo investidor, tá melhorando. O YouTube, sem dúvida, foi o que, na minha concepção, o que mais ajudou nesse sentido, né? E as pessoas estão mudando. Então, o número de pessoas na Bolsa de Valores está aumentando. Só que aí você vê, Tigrinho dá mais resultado do que Bolsa de Valor. Tem mais gente investindo em plataforma de sorte, azar, essas coisas, do que na Bolsa. E aí a pessoa não quer investir, ela quer curtir hoje, aí ver clipe de funk, ver aqueles caras com colarzão, carrão, o cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico, só que no fundo ele continua sendo pobre, né? Então a cultura da ostentação e de você provar que você é bom pelo que você tem e não pelo que você é, que ferra o brasileiro. A gente é rico pelo tanto de dinheiro que a gente tem investido, não pelo relógio ou pelo tênis que a gente usa. Sim. Tanto que se você for ver, numa comunidade, tem 1 milhão de pobres lascados que não tem R$1 no banco, que tem um Nike caro, né? Então o tênis, o relógio não faz de você um rico. O que faz de você um rico é uma pessoa que tem dinheiro investido. E isso é que é importante. E para você ter dinheiro investido, você tem que investir. Né? Então, você vai ter que ser disciplinado em investir aos... Duda, mas é só R$50. Cara, você nunca vai chegar ao nível de investir 5 mil por mês se você desistir hoje porque é só 50. É um processo. É saber onde você quer chegar. O que eu quero? Eu quero não depender do meu salário o resto da vida. Então, vou ter que investir. E aí entra a palavrinha prioridade. Prioridade, se eu pudesse resumir, o que é prioridade? É você ter a capacidade de falar sim para uma coisa e não para um monte de coisa. Ah, vamos? Não. Por quê? Quero comprar minha casa própria. Tá. Vamos viajar? Não. Por quê? Porque prioridade tem a ver obrigatoriamente. Você falar sim para uma e não para um monte de outra. Se você fala sim para tudo, você não tem prioridade nenhuma na vida. E se a tua prioridade não é sair da pobreza, você não vai sair da pobreza, né? Então... tem todos esses pontos, a questão da ostentação, a questão de parar de se preocupar com o que os outros pensam, e você vê. Tudo isso é mentalidade. Ninguém tá falando aqui de CDB, de IPCA, de inflação, de LCI, não. Tô falando assim, para de ser anta com seu dinheiro. Então ainda tem muito uma questão de mentalidade, e por isso que no meu canal eu falo mais sobre mudança de mentalidade do que de investimento propriamente dito. Eu falo também de CDB, essas coisas, mas o que eu falo é, se você não deixar de ser burro, mano, você vai se ferrar a vida inteira. O que é educação financeira? Saber como ganhar dinheiro, como usar o dinheiro, e tem a ver com simplicidade, e multiplicar o dinheiro. Ganhar tem a ver com trabalho e renda extra. Pobre não muda de vida só com trabalho. Tem que trabalhar mais, tem que fazer renda extra, tem que fazer bico. Não tem jeito. O cara ganha 1.400 por mês e acha que vai mudar o quê? Sim. Né? Tem que fazer ou procurar um emprego melhor. Segundo, poupar dinheiro tem a ver com você ser simples, uma vida minimalista. Para de querer ter 80 pares de tênis, todos os relógios, celular de último tipo toda hora, né? E o terceiro é multiplicar. O investimento, né? Vai fazer com que você multiplique isso e em pouco tempo você consegue mudar de vida. E é pouco tempo mesmo. Tipo assim, não é nossa, uma utopia. Cara, será que algum dia eu vou sair das dívidas? Se você fizer renda extra, em 1 ano você quita suas dívidas, monta a reserva e começa a investir. Mas nem todo mundo quer fazer isso. Sim. Prefere o tigrinho, que dá menos trabalho, né? Então esse é um grande problema e tudo tem a ver com a cabeça. Se você botar R$1.000 hoje num CDB, que é um investimento legal, seguro, tranquilo, R$1.000. Daqui a 1 ano, você vai ter R$100 de lucro. Um dia fazendo bico de pedreiro, você já ganha 200. Exatamente. Né? Então é exatamente isso. O trabalho, o investimento, ele serve para multiplicar o dinheiro que você ganha trabalhando, né? O investimento, ele só dá grana, renda passiva considerável para quem já trabalhou muito e tem um patrimônio legal. Mas você fazer uma renda extra, vamos pegar esse exemplo aí, de a pessoa que vende doce, 500 pau por mês.
Cara, você tem que ter, tipo, 50 mil pra ganhar 500 pau por mês. Enquanto vendendo doce, você já ganha os 500 pau por mês. E aí você vai mandando pra lá pra multiplicar. Então, é muito importante, o trabalho é fundamental. Pro pobre, é a maior fonte de renda, né? Querendo ou não, sei lá, mano, às vezes você pega... Eu tava pensando num exemplo, que é assim, faz de conta que você vende copo. Ah, eu vendo copos. Beleza. Ah, eu vou comprar vários copos e vou vender. Qual que é a tua margem de lucro? 10%. Tá meio baixa, hein? Só 10%? Um investimento rende 1% ao mês. Se eu vender copo e me der 10% de lucro, já é 10 vezes mais que o investimento. Então é melhor vender copo do que investir. Só que investir é fundamental para você botar esse dinheiro que você está ganhando no trabalho e potencializar o seu enriquecimento. Que é ele que multiplica, né? Mas o trabalho é o primeiro, o fundamental. Trabalhar, ser bom pra trabalhar. E trabalhar não é, eu trabalho o horário comercial. É trabalhar bastante. Não gastar com merda. Não gastar com besteira. E manjar dos investimentos. E é porque é justamente o ganhar, poupar e multiplicar. Qual desses três é o mais importante? Cara, sem trabalhar, você não faz nenhum dos outros dois, né? Então, eu costumo dizer que é um tripé. Se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. O primeiro passo seria trabalhar. Trabalhar e fazer renda extra. Tá bom. Porque tem que entrar dinheiro pro segundo, que vai ser você acumular esse dinheiro com a sua simplicidade. Por quê? Não adianta você trabalhar que nem uma mula, mas gastar que nem uma jumenta. Isso. Você vai ser pobre do mesmo jeito. E se você gastar que nem uma jumenta e não trabalhou tanto, você só... Aí vai estar lascadaço, E, por outro lado, se você trabalha e poupa, você vai ter uma vida legal. Só que é o investimento que vai multiplicar para que você enriqueça mais rápido. Então é um tripé que qualquer um deles, se for tirado, cai. Mas o principal é o trabalho, porque é onde é a linha de entrada, né? E o investimento melhor para você, para quem tem um pequeno recurso, hoje é mesmo a poupança para você? Não. Hoje em dia a gente vai ter dois tipos de investimento. Os investimentos de renda fixa e os de renda variável. Investimentos de renda fixa são os investimentos conservadores e tranquilos, tanto quanto a poupança. Rendimento baixo, risco baixo. Exato. Pode botar aí 0,7, 0,8 ao mês hoje, na data que a gente está gravando. Então, aqui a gente vai ter, na renda fixa, poupança, caixinha do Nubank, Inter, PicPay, todas essas coisas aí. Vai ter CDB, a gente vai ter Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, mais do que a poupança. A gente vai ter LCI, LCA, enfim, tem vários. E todos eles são seguros e tranquilos, né? Ah, tem riscos? Tudo tem risco no mundo, né? Mas esses são seguros tanto quanto a poupança. Esse é o ideal para o pobre começar. E aí, os investimentos de renda variável são os investimentos que a sua renda varia, altas e baixas. Ações, criptomoeda, fundo imobiliário, dólar, ouro, tem altas e baixas, né? Isso aqui pode te dar mais dinheiro. Só que exige muito mais estudo, porque se você entrar nisso sem estudar, você vai perder dinheiro. Aqui você não perde. Aqui sempre tem um lucro. Então, começar ali numa caixinha, começar ali num CDB e tal, vai aos poucos. Depois que você tiver uma grana aqui, você começa a migrar aos poucos para tentar otimizar a sua rentabilidade. Aí vai variar de acordo com o perfil da pessoa. Eu sou uma pessoa moderada. 50% do que eu tenho tá aqui, na renda fixa. Mas eu tô disposto a correr mais risco para tentar uma grana maior aqui. E isso não é jogo de azar, é jogo de estudo. Quanto por cento tem aqui? Aqui hoje tá 50 e 50. É bastante, hein, cara? É bastante, porque eu já consegui uma grana legal aqui. Pra minha parte, que isso aqui já dá pra, por exemplo, Não te dá medo dessa parte aqui? Não, porque se der ruim... E até aqui tá diversificado. Tem ação, criptomoeda, fundo imobiliário, dólar, ouro. É importante diversificar. Porque se a gente só tem dinheiro na renda fixa, se imóveis está aqui, por exemplo, né? Se a gente só investe na renda fixa, se acontecer no Brasil o mesmo que aconteceu na Argentina, a gente tá ferrado, porque a moeda deles cagou. Então, se eu só tenho dinheiro na poupança e no CDB e no Tesouro, e der ruim com o real, eu tô ferrado, porque tudo tá aqui. Então eu diversifico aqui colocando em outros investimentos, colocando em ações do exterior, investindo em ouro, né? Enfim, mas não é também milhões, é um valor que para mim tá ok, né?
E aí, você começando a investir aqui na renda fixa, você já vai vendo aos poucos o teu dinheiro. E aí, lembra que eu falei? Quanto maior o seu desespero para ganhar dinheiro, maior a chance de fazer besteira. O cara já quer entrar aqui direto em criptomoeda. Entendi. Nossa! Bitcoin valorizou 176%, é aqui que eu quero. Não manja nada, compra, aí compra na hora errada, num ciclo errado, perde dinheiro e vai falar que Bitcoin é do diabo. Entende? Não, é porque ele não estudou. Sim. Ele foi zoião de querer ganhar dinheiro rápido, sem estudar, e aí se prejudicou, né? Tem um pouco essa coisa também de saber o que você assiste na internet que vai te inspirar, porque também tem muita promessa. Criptomoeda, o que se ouviu falar na internet, mas ao mesmo tempo não se explicou direito. Uma coisa assim que é dificílimo, não é tão fácil entender de investimento financeiro, né? Sim, sim. Por isso que eu sempre falo, cara, pra mim bota no garantido, que vai render pouco e ganha dinheiro com trabalho. Trabalhar é o melhor investimento sempre, né? Trabalha pra ganhar dinheiro, ficar dependendo só do dinheiro é complicado. O que eu tinha? Saber trabalhar pra ganhar dinheiro, saber ter sonhos e não gastar dinheiro com burrice, mas eu não manjava nada de investimento. Esse foi o que eu tive que correr atrás. Então eu usei os meus 2 pontos positivos pra começar a postar conteúdo. E aí a galera gostou, né? Costumo falar pra galera, né? Junta uma graninha, não tô falando de 1 milhão, 10 milhões. Você já experimentou ter 10 mil no banco? Isso é um prazer que poucos brasileiros têm e que não tá tão difícil quanto essas promessas absurdas aí de milhões e tal, né? E quando você tem uma grana assim, você consegue ficar melhor, você consegue curtir mais a vida de verdade, teu casamento fica melhor, teus relacionamentos ficam melhor, tudo fica melhor. E à medida em que você vai investindo, você vai se empolgando, você vai vendo que funciona, você vai começando a sentir aquela paz de ter dinheiro e você começa a se empolgar mais com isso e menos com outras coisas. O investimento, ele tem que ser uma coisa constante, regular, todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. Né? A não ser que já nasceu rico, é herdeiro, caramba. Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter 2 fases. E isso é muito importante, principalmente para quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou. Meta 1. Segunda meta, eu quero montar uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa guardada para situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil. Maravilha. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil. Maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. É a questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase. E as pessoas querem ir direto para a fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai gerar bem. Então vai ter uma fase ali de você juntar, montar seu pé de meia, pra então você poder fazer, curtir, comprar tênis, fazer o que você quiser, né? Duda, eu só gastava com roupa, com coisa. Quando eu descobri o prazer de investir e de começar a ter dinheiro, perdeu um pouco o encanto. Essa coisa de ter 12 pares de tênis, sabe? Essas coisas. Então, é uma coisa que você vai ter que ser constante, disciplinado. Não invista o que sobra, invista uma parte do que você ganha. Se 10% do que você pode, é 10%. É 5. É 200 reais? É 200. Todo mês para você ver aquele negócio ir aumentando. E o mais importante é você estudar sobre investimento para entender como é que funciona isso, para não acabar achando que tigrinho é um investimento. Que coisas ruins que são oferecidas por aí são investimento, e normalmente é pirâmide, plataforma fajuta e tal, né? Então estudar, aí vamos lá. O cara pode ter dinheiro na poupança? Mas poupança é ruim. Melhor que nada. Se não fosse a porcaria da poupança, eu não teria juntado 100 mil. Então foi melhor do que nada. O seu foi na poupança? Tudo na poupança. Dos 18 anos até os 33, que foi quando eu casei. Foi demorado. Mas eu sempre falo que daqui a 20 anos você se orgulhe das decisões que você tomou hoje. O pessoal fala muito, mas se eu investir agora e tiver 100 mil daqui a 10 anos, 100 mil não vai valer a mesma coisa. Tudo bem, ser um pobre cagado vai ser pior do que você ter 100 mil. Né? Então é melhor você ter 100 mil, por mais que a inflação corrompa um pouco esse valor,
do que você chegar daqui a 100 anos e se arrepender de não ter começado hoje e ter pelo menos 100, 200, 300 mil lá na frente, né? Então, vai aos poucos, aí com R$1.000, vale a pena a pessoa já investir, vai dar pouco, vai dar tipo ali R$10 por mês, mais ou menos, né? Arredondando aqui para 1% ao mês, né? Só que aí você vai aumentando, vai chegar uma hora, caramba, tá rendendo 100 pau por mês, sem eu ter que fazer nada. Isso é renda passiva, né? A renda ativa é quando a gente faz uma atividade para ganhar, e renda passiva é quando você não faz nada e o dinheiro pinga. Então, se você pegar ali, se você juntar 300 mil, já vai dar, sei lá, mais ou menos 2,5 pau pingando na tua conta. É mais do que, é quase 2 salários mínimos. E eu tô falando de 300 mil, não tô falando de 10 milhões. Sim. E esse é o tipo de coisa que pobre... Já é um aluguelzinho que o cara pode mano, nossa. Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. 2 aposentados de cada 3 ganham 1.400. Se o pobre conseguir juntar 300 mil, é fácil? Não, mas é outros 500 com relação a juntar 5 milhões, 10 milhões. Né? Eu quero que a pessoa enriqueça no sentido de mudar de vida. Não tô falando de milhões, né? Eu bato muito nessa tecla, Rafinha. Não é milhão. É deixar de ser um pobre cagado. Entende? É porque tem duas coisas. Tem o pobre e tem o pobre cagado. Pobre cagado é o cara que tá todo ferrado, que trabalha 24 horas pensando nos boletos. E tem o pobre, que é a pessoa ali que tem um salário, tem uma qualidade de vida ok, tá começando a investir e tá aos poucos mudando de vida. E isso não é difícil de resolver. Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar uma grana, eu vou quitar minhas dívidas pra entrar na fase de usufruir. Só que aí é mentalidade, né? Que é muito importante. Só que com esse tipo de mentalidade, né? De a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal. Normalmente não morre e continua pobre o resto da vida. O ponto é, você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. E isso que eu quero resolver. Eu garanto, mano, qualquer pessoa, é só ver os comentários lá dos meus vídeos, é 200, só pobre que tem lá, né? Só pobre. Todo mundo falando, Duda, tá maravilhoso, eu não sabia como é bom ter isso. Ou então, Duda, por que eu não aprendi a investir antes? Isso aqui mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade. E a gente que tá construindo um pé de meia e tá começando a curtir com mais prazer e paz, e não angustiado, como a maioria faz hoje em dia, né? O dinheiro, ele traz muita paz, traz mais qualidade de vida, traz mais saúde emocional. Ter o dinheiro não é simplesmente pelo ter o dinheiro, tem uma questão emocional que vai fazer você desfrutar melhor a vida com isso, né? Porque a preocupação do Brasil é dinheiro. Aí o cara não consegue curtir, o cara não tem tempo com a família, né? Não é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, é que você viver sem dinheiro, você fica agoniado, angustiado, não é uma vida leve. E às vezes a pessoa não percebe que a vida dela tá ruim por causa dessa raiz que é o problema financeiro. E quando você resolve isso, você para de se preocupar e você curte mais, desfruta mais a vida, né? Porque quando você tá todo lascado financeiramente, a tua mente vive em função daquilo. Então eu falo muito da galera, né, que gosta de ostentação. O cara que tá lá na balada curtindo, na verdade ele tá lá, mas por dentro ele tá no cagaço. Porque ele não sabe nem se ele vai conseguir pagar aquilo. E eu falo muito, né, Rafinha, que não é a questão de você ter 1 milhão. É questão de ter uma graninha ali, coisa que a maioria nunca teve na vida. Né, eu vivo falando, para de gastar com coisas e junta uma grana. Só que a pessoa às vezes ela ignora porque ela não sabe como é prazeroso você ter uma grana. Mesmo que não seja muito. Porque às vezes você vê alguns canais que falam de cifras muito altas e isso desanima o pobre. Ah, tá louco, velho. Pelo amor de Deus, 5 milhões, mas vou ter que viver 8 vidas pra conseguir isso. Mas quando você baixa pra 300, opa, já tá uma coisa realista. Boa. E aí um outro ponto. Pra você ter 300 mil investido, você não precisa botar 300 mil. Porque investimento é um negócio que faz seu dinheiro crescer. É o que chamam de juros compostos. Quanto mais você investe, mais o teu dinheiro cresce sem você fazer nada. Então hoje, se você souber esperar 10, 15 anos, se você botar uma grana todo mês, daqui a 15 anos você vai ter 300 mil, só que você vai fazer a conta, 500 mais 600, eu só botei 130. Pois é isso o investimento. Você vai botando teu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Então, falo pro pobre, esquece 1 milhão, pensa em 300 mil
E quando você pensar em 300 mil, entenda que você não vai ter que botar lá 300 mil. Você vai ter que botar bem menos que isso e os juros compostos vão fazer o dinheiro que você pôs aumentar e virar 300 mil. Sim. Então a gente chegando aí numa média, 120 mil que o pobre precisa investir para conseguir ter, né, ao longo desses anos que eu tô falando, né, uma renda passiva maior que a aposentadoria que o INSS vai dar para todo mundo. Então isso aí é uma forma de pensar no futuro com mais qualidade, entende? Sim. Né? Mas é mais ou menos essa ideia, né? Baixar um pouco a régua, porque senão o pobre desanime e fala, isso não é para mim, é para você, é para você. Né? Então, e aí eu falo com esse linguajar pra dar um choque de realidade mesmo, sabe? Não é tipo, não, eu falo, mas você é burro, cara. Você tá jogando teu dinheiro no lixo, mano, pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa meio que dá um choque de realidade, ela começa a entender que tem formas mais inteligentes de gastar o dinheiro. Tá melhorando o número de investidores, mas ainda não é as 1000 maravilhas. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.